Meu irmão, minha irmã, assim como segue regular e célere a marcha do calendário, também segue com a mesma regularidade a nossa leitura orante da palavra. E desta vez, aqui me apresento, chego à sua casa com a leitura orante do Evangelho do 14º domingo do tempo comum, Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. É o texto da assim chamada palavra do parábola do bom samaritano. Vamos à sua leitura para então explicar em vista da leitura orante. Eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio do caminho. Caiu em meio às mãos de assaltantes que, após tê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e depois colocou-o em seu próprio animal. Conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e se gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, é este o Evangelho para este 4º domingo, 14º domingo do tempo comum. Notemos um legista, um conhecedor da lei, provavelmente um rabino, mestre da lei à época, se levantou e disse a Jesus para experimentá-lo. O termo grego usado é para prová-lo, para testá-lo, mas o termo grego usado significa conduzir para fora do caminho,
para desorientá-lo. O verbo grego usado, sua intenção não era das mais nobres. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A formulação da pergunta é ótima. Que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna é dom. Herança recebe-se por dom, por gratuidade. Mas qual é a minha adesão à herança prometida? A pergunta poderia ser formulada assim. E a resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Para os critérios da época, o coração era o centro das decisões. Com todas as tuas disponibilidades e discernimentos interiores, de toda a tua alma, com o mais profundo de sua própria intimidade, com o entendimento, ou conhecimento, é melhor do que entendimento, a tradução seria melhor, conhecimento, não é assumir o domínio intelectual ou psicológico, conhecer, não é um processo de intelecção. Conhecimento na cultura bíblica é com a melhor capacidade de relações. O Antigo Testamento e os profetas particularmente falavam de conhecimento de Deus, relacionamento, vida de comunhão. Amarás o Senhor teu Deus assim, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí, assim a resposta de Jesus. Ou melhor, assim a resposta do Mestre. Como lês o que está escrito? A pergunta de Jesus, à época, quando alguém formulava uma indagação, uma interrogação, era comum, como um meio pedagógico, responder com outra pergunta, para levar o interrogante a um processo reflexivo, cuja resposta parte de dentro, dele mesmo. Não é uma lição vinda de fora, mas é intencionada a resgatar, a partir da interioridade de quem interroga, a percepção do melhor caminho para a verdade que busca. E quem é o meu próximo? Aí chamamos bom samaritano. O texto bíblico não diz que é bom. Nem diz que o samaritano é uma pessoa tão boa assim, ou que os outros eram maus, mas que interpretavam a situação a partir de Deus. Caiu nas mãos de salteadores um homem que descia para Jericó. Ficou desacordado, provavelmente sangrando. Passou um sacerdote. Quem tocasse em alguma pessoa sangrando, tornava-se impura sob o aspecto cultico. Então, para respeitar o culto e a pureza ritual, passou adiante o sacerdote. Fez o mesmo o levita, uma espécie de coroinha, ou de acólito do sacerdote. E aí passou um samaritano. Não disse que era bom. Aliás, era um povo proscrito, era um povo de uma cultura uma cultura de uma etnia, melhor, mesclada. Eles tinham como livro inspirado apenas o Pentateuco, os primeiros 5 livros. Não tinham os profetas, os outros escritos. Tinham seu próprio templo, e isso na história, fora motivo de muita conflitividade. Era alguém proscrito, desprezado e desprezível. É impressionante este samaritano desprezado. Certo samaritano em viagem, são 10 verbos. Viu-o, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas,
derramou óleo e vinho, colocou sobre o seu animal, conduziu-o à hospedaria, dispensou-lhe cuidados, deixou os denários para o hospedeiro e te pagarei se precisar, se faltar. São 10 ações originadas num daqueles primeiros verbos, sentiu compaixão. No Evangelho de Lucas, por 12 vezes, Jesus aparece o verbo sempre aplicado ou a Deus ou a Jesus. Sentir compaixão é a atitude reservada a Deus. Este samaritano, proscrito e desprezado, este fora reconhecido como quem olhara para o homem em necessidade com a compaixão, virtude do próprio Deus, e moveu-se segundo estes sentimentos. Compaixão, do que se trata? Não é sentir dó. É aquele sentimento típico da mãe, quando vê sua criança a chorar e em grande necessidade, não entram mais raciocínios de nenhum tipo. Nenhum cálculo, nenhuma avaliação. Move-se e aproxima-se porque o seu pequeno está em desespero e precisa dela. Nenhuma outra razão senão a pura gratuidade de Deus. Então, para herdar a vida eterna, ou melhor, não é vida eterna que se fala. A intenção nos evangelistas é para herdar a vida do eterno. Eterno é somente Deus. Para herdar a vida do eterno, amar a Deus com todas as energias e amar o vizinho. No nosso texto, a tradução é próximo. Vizinho. Vizinho não é alguém de proximidade apenas geográfica, é alguém que precisa de mim. Amar quem precisa de mim com o mesmo amor com que eu defendo a minha própria causa e a minha própria vida. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da Palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Querido irmão, querida irmã, ponho-me aqui outra vez para o convite, é a segunda parte da nossa leitura orante, deste 15º domingo do tempo comum, 14 de julho. Na primeira parte eu até falei 14º, enganei-me, é o 15º domingo do tempo comum. Para esse 15º domingo do tempo comum, a palavra pouco explicada e proclamada nesse 15º é Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. É uma das páginas mais comentadas e mais conhecidas de todo o Novo Testamento. É a parábola do, assim chamado, bom samaritano. Lucas o chamou só de samaritano. Mas vamos ao primeiro passo desta leitura orante. Ponhamo-nos numa condição favorável à oração. Quietude, silêncio, relaxamento, pacificação. Vamos tentar sentir o coração que bate, que palpita. Vamos sentir o nosso corpo que
embora quieto, na realidade está em grande movimento de vitalidades, células que se alimentam, relações entre as próprias células, o sangue que circula, a cabeça, a mente que pensa, os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Tudo está em movimento, ainda que nós nos sintamos parados, inertes. Pensamos que nesta quietude possamos sentir isto sim, a presença do Espírito de Deus em nós, como se fosse uma luz secreta que iluminasse nossa inteligência e nossos afetos, nosso coração, nossa vontade, como se fosse um calor que aquecesse as nossas disposições internas, como se fosse um movimento que nos coloca em disposições de acolhimento e de diálogo, como se fôssemos direcionados por uma força interior, a do Espírito Santo. Pensamos que esta força a experimentemos e a sintamos. Espírito Santo de Deus, força do alto, suscitaste a palavra nos evangelistas e eles escreveram. Suscitaste nos discípulos a disposição a ouvir o Senhor e eles ouviram. Suscitaste o desejo de conhecer a Deus e os que te seguiram quiseram conhecer o Pai. Vem nos ajudar a conhecer quão grande e profundo é o amor de Deus, quão generosos são os vigores do Espírito de Deus para que possamos sentir como o Pai, deixar-nos ensinar pelo Filho, deixar-nos mover pelo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar, é o terceiro passo, eu e você. Vamos imaginar um doutor da lei, talvez alguém bem credenciado em uma determinada cidade, respeitado, conhece muito a lei religiosa, assíduo frequentador da sinagoga, líder em uma determinada cidade, pode ser a nossa cidade, a minha cidade, a sua, que se aproxima com intenções, segundo o Evangelho, para provar, para testar. Não é que ame o Senhor, não é que tenha apreços, talvez queira até enredá-lo algum estratagema em algum tropeço. E a pergunta: Mestre, vamos tentar ouvir esta voz. Vendo aquele Senhor, mestre da lei, qual mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para receber este dom? Jesus também acolhe, dialoga com todos. Como está escrito na lei, a pergunta: o que lês? Tentemos ouvir como conhece, como fala com autoridade, como tem o domínio. Parece dominar e conhecer profundamente, mover-se com muita liberdade entre os textos religiosos. Talvez aquele mestre da lei seja um padre ou um bispo que muito conhece,
cheio de exigências, quem sabe. E a resposta de Jesus: respondeste corretamente. Vamos ouvir? Faze isto e viverás. Sigamos mais. Quem é o meu próximo? Lá estão Jesus e o seu interlocutor. Quem é o meu próximo? Agora Jesus assume o comando do diálogo. Lá está o Senhor a explicar do homem que descia de Jerusalém para Jericó, da tragédia que lhe ocorreu, do sacerdote que passou. Pode até imaginar um sacerdote, olha, passa. Veja mais alguém ligado às lideranças ou ao mundo religioso, olha, passa. E veja alguém rejeitado pela sociedade. Pense você em alguém aí da sua cidade, do seu local, pouco amado, muito rejeitado, nada estimado, e talvez ele passe por lá, por aquele local indicado pela parábola. Tente vê-lo, aproximar-se, tocar, recolher. Quem sabe usa o celular, na imaginação é possível. Chama a ambulância, acompanha. Seu programa de viagem, seus compromissos ficaram para trás, agora tem valor menor, porque ele olhou com compaixão para aquele pobre. Talvez nem tenha sido um bom pobre, mas estava ferido. E agora vamos nos colocar lá, naquelas cenas, eu e você. Sabemos quais são os mandamentos e o que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor propõe-nos a parábola. Talvez pergunte a mim e a você: conhece alguém que está em situação dramática? Sabe o seu nome? E o Senhor gostaria de dizer a nós a parábola. Um homem caiu em tragédia e passou o sacerdote, e passou o levita, e passou, o Senhor está a olhar para mim, aquele lá que nós não estimamos e que nos recordamos há pouco, ou aquela. Não disse que o samaritano era bom na parábola, e talvez aquela pessoa também não seja tudo bondades. Talvez tenha tropeços e pecados. Mas o Senhor está a dizer-me, ele ou ela se compadeceu. Quem sabe o Senhor está a perguntar-me, de quem você se compadece? Talvez tenha perguntado, já aconteceu de comover-se, compadecer-se, tocar com compaixão na dor de alguém? Reservou tempo para ouvir, para enxugar lágrimas? E o Senhor está a perguntar. E pergunta a mim e a você. Fez-se próximo, fez-se vizinho de alguém que precisava de tua compaixão? Quando foi? Faze isso e viverás. Foi a resposta ao doutor da lei. Tem algo o Senhor a provar em mim? Talvez o Senhor queira. Ele é o bom samaritano. Rejeitado até ele também
Jesus não era samaritano, mas assumira comportamentos comportamentos compassivos, de quem tem compaixão de quem sofre. E o Senhor está a pedir a mim, se sou compassivo, e quando foi que eu toquei em feridas, porque amava, e quando pus a mão no bolso para ajudar quem precisou da minha compaixão. Ele me pergunta, já aconteceu? Quando vai ser de novo? É hora de eu lhe falar.